Trazendo para você aqui as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores do município de Porto União. A Rádio Jovem Pan recebeu uma moção de apoio por parte da Câmara de Vereadores do município de Porto União e lá, representando a Jovem Pan, esteve o diretor de jornalismo Gerson Coas. O porquê dessa moção de apoio? Bom, todo mundo sabe, né, desde praticamente as eleições do ano passado até o presente momento, a Jovem Pan ela tem literalmente perdido aquela velha e famosa frase de liberdade de imprensa. São as mais diversas sanções sofridas. Hoje, por exemplo, nossas redes sociais já foram desmonetizadas. O nosso próprio Instagram aqui da Jovem Pan de União da Vitória foi removido do ar e até agora não conseguimos, então, ativá-lo novamente. São situações como essas que nos deixam com aquela famosa frase: o que é liberdade de imprensa, então? Bom, esteve presente lá Gerson Coas e ele falou um pouquinho, né, sobre essas sanções que a Rede Jovem Pan vem sofrendo aí nos últimos 6, 8 meses já aqui no nosso país, na nossa república chamada Brasil. É bizarro, ao mesmo tempo que sinto honrado representando a Jovem Pan de União da Vitória e Porto União, que em pouco mais de 5 anos de operação aqui em nossas cidades, foi prontamente acolhida pela sua audiência. Receber esse reforço a essa nobre causa de bem informar, e isso, de certa forma, nos causa certa apreensão. Digo bizarro porque, em pleno mês de agosto de 2023, 35 anos após a promulgação da Constituição de 1988, a dita Constituição Cidadã, dessa que em seu artigo 1º, parágrafo único, enaltece que todo o poder emana do povo e que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E pouco à frente, quando se trata dos direitos e garantias fundamentais de cada um, no artigo 5º, temos: é livre a manifestação de pensamento e é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura e licença. Bom, mas se a censura é pelo bem da democracia, contra o ódio, vimos recentemente que é possível relativizar a censura. E repito que causa certa apreensão pelo simples fato de que, se expressarmos nossas opiniões sem filtros, para falarmos dos descalabros que estão sendo ditos, dos desmandos e dos lembretes, construídos assim em forma de mosaico, vamos falar alguns aí, podemos citar, que há quem possa entender como não se pode permitir a volta da censura sob qualquer argumento no Brasil, mas se é por uma situação excepcionalíssima, então pode. O cala-boca já morreu. O perdeu mané, ou ainda, missão dada é missão cumprida. E o mais recente da semana passada, se essa eleição fosse no TSE. Resta alguma dúvida do que está acontecendo? Eu não tenho dúvidas. Num piscar de olhos, as nossas contas podem ser bloqueadas, já estamos desmonetizados nas redes sociais, e talvez a concessão pública cassada. Ora, se a concessão de uma emissora que foi constituída em 1944 forma a maior rede de rádios do Brasil, forma a maior rede de rádios do estado de Santa Catarina, alcançando praticamente mais da metade dos municípios catarinenses, está com a faca da prepotência apontada para o seu pescoço? Não há dúvida, pessoal. Senhores, a liberdade de imprensa está sob risco. E isso em 2023. E qual foi o pecado da Rádio Jovem Pan? Ou melhor, da Rede Jovem Pan? De acordo com o Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, houve favorecimento à candidatura do então presidente Bolsonaro
e conduta repetitiva de desinformação. Sei tão quanto os senhores, mas na minha simples opinião, sim, a Jovem Pan pode ter até pendido para um lado, mesmo antes de iniciar o período eleitoral. Mas, se isso aconteceu, apenas pode não ter tido, de repente, uma súbita perda de memória. A Jovem Pan isso não aconteceu. Mas muitos outros veículos de comunicação, isso certeza aconteceu. A Jovem Pan não aconteceu, não esqueceu do que aconteceu nessa nossa última década. Eu acho que é só isso. A Jovem Pan não esqueceu. A Jovem Pan não esqueceu de quem eram os personagens envolvidos no maior esquema de corrupção da história do Brasil, talvez do nosso planeta. Não esqueceu dos crimes comprovados e noticiados dia após 2014. No total, de março de 2014 a março de 2019, as operações deflagradas pela famosa Lava Jato, apenas no Rio de Janeiro e no Paraná, resultaram 1.644 buscas e apreensões, 347 prisões preventivas, 196 prisões temporárias, enfim, números que não param mais. O Ministério Público também firmou 183 acordos de colaboração premiada, 12 acordos de leniência com acordos de colaboração. Só no Paraná foi possível recuperar 13 bilhões de reais. Quando a gente fala em 67 mil reais para a PAI hoje, aqui eles falam em recuperar 13 bilhões de reais. Ou seja, as manchetes nos noticiários nunca faltaram. Agora, imagine a cena. Como é difícil você ter que explicar para um filho que recém tinha completado 10 anos, que assistia o Jornal da Noite ao seu lado, e solta essa seguinte pergunta: pai, mas se ele estava preso por corrupção ali em Curitiba, como é que ele foi solto e virou presidente? Senhores, imagine essa cena. Você teria que explicar para um filho o que é isso. Que Brasil essa criança vai encontrar na vida adulta? Que Brasil que nós vamos deixar para esses jovens que estão aqui? E o mais engraçado é que essa memória de alguns grupos é extremamente seletiva. Eles esqueceram também que pregavam incessantemente há 3 anos durante a pandemia. Antivacinas, negacionistas, conspiradores, genocidas, só pelo fato de questionar e buscar uma opinião contrária ao que se pregava. A Jovem Pan muitas vezes também era hostilizada pelos demais grupos de comunicação. E aí, doutor Walbert, o senhor esteve na Europa recentemente. Acredito que muitos dos senhores também têm acompanhado o que está acontecendo no Congresso dos Estados Unidos, no Parlamento Europeu, e na semana passada no Congresso australiano, nos debates, que estão muito calorosos. Eles não esqueceram do que aconteceu há 3 anos e estão cobrando. E as máscaras da falsidade estão caindo. E não são poucas. Mas isso tem preço, que é pago pelos impostos dos senhores contribuintes. 50 e poucos milhões só no primeiro semestre desse ano a uma única rede de comunicação. E aí, essa amnésia vai continuar até quando? Na nossa cara. Senhores, não vejo uma solução a curto prazo, mas acredito na força da representação popular exercida pelos senhores vereadores, pela representação popular do voto. Aliás, que sequer podemos visualizar numa urna impressa. Até isso, esse direito que foi aventado, sequer foi, se cogitássemos, éramos contrários, éramos retrógrados. Mas essa comprovação que cada um de nós poderá depositar
com muita confiança nas urnas já no próximo ano, aqui no município, reiterando qual o caminho nós queremos seguir. Senhores vereadores, senhoras e senhores, aqui estão nossos representantes diretos. Por favor, continuem fazendo a vossa parte, porque nós da Rádio Jovem Pan certamente vamos continuar lutando para um futuro melhor. E, para finalizar, essa moção de apoio que foi recebida hoje será orgulhosamente colocada ao lado de uma menção honrosa dedicada ao senhor Amadeu de Paula e Souza, em 6 de outubro de 1957, nas festividades de primeiro ano da Rádio Colmeia de Porto União. Muito obrigado.